E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, continuando de onde a gente parou na semana passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Então, continuando o assunto da semana passada, a gente vai continuar falando do capítulo 5, sobre a vinda da família real. A gente já viu o processo de independência e agora a gente vai continuar se aprofundando no que aconteceu depois do processo de independência, até, enfim, a abdicação do imperador. Então, agora que o Brasil se tornou independente, era preciso romper com a imagem de colônia e estabelecer o Brasil como seu próprio país. E para isso, em 1823, os brasileiros, por ordem de Dom Pedro I, tiveram a oportunidade de fazer uma constituição através de uma Assembleia Constituinte. Então, essa Assembleia Constituinte é um grupo de pessoas que se junta para elaborar uma Constituição. A Constituição é um conjunto de leis e normas que o país deve seguir. Então era importante para o Brasil fazer isso. Com uma Constituição brasileira, eles iam de vez romper com a ideia de que eles não eram mais colônia de Portugal, e sim um país independente e livre. Essa Assembleia Constituinte vai causar muita dúvida na elite brasileira. Eles se perguntavam quais seriam as medidas dessa Constituição, porque a partir de agora o Brasil poderia ir para qualquer rumo. A Constituição poderia estabelecer muitas coisas diferentes e a elite estava preocupada com isso, porque ela queria defender os próprios interesses. Só que quando essa Constituição começou a ser elaborada, viu-se que ela realmente favorecia as elites. Ela não garantia direito a todas as pessoas e as elites estavam favorecidas nessa Constituição. E a gente vai ver agora algumas dessas medidas. Então, entre as medidas dessa Constituição, vai estar a divisão dos poderes, baseado no modelo europeu. Então, a gente ia ter o poder executivo, exercido pelo Dom Pedro e seus ministros, o poder legislativo, formado por deputados e senadores, sendo os deputados eleitos para 4 anos e os senadores para um mandato vitalício, ou seja, o cara seria eleito e ficaria no cargo para a vida toda, até ele morrer. E a gente tinha também o poder judiciário, composto pelos juízes e pelos tribunais. Só que essa Constituição estabelecia que o poder legislativo estaria acima do executivo. O que isso significava? Que os deputados e senadores teriam mais poder de decisão que o próprio Dom Pedro. Eles queriam que o Dom Pedro, na função de imperador, se submetesse ao poder dos senadores e deputados. A Constituição também vai apresentar caráter anticolonial, ou seja, para romper de vez com a ideia de que o Brasil foi colônia de Portugal, eles queriam romper com tudo que viesse de Portugal, tudo relacionado a Portugal, porque agora eles queriam o Brasil independente. E além disso, o que reforçava o caráter elitista dessa Constituição era a questão da renda mínima para se candidatar ou votar em cargos públicos. Ou seja, para o cara se candidatar ou votar nas eleições para deputados e senadores, ele deveria comprovar que ele tinha renda através de pedaços de terra. Então, 150 alqueires de farinha de mandioca para deputados e 250 alqueires para senadores. Alqueire é uma medida de campo que serve para medir propriedades rurais. Então, o cara deveria comprovar que ele tinha essa propriedade e esse valor em farinha de mandioca para poder se candidatar ou votar para os senadores e deputados. Então, eram pouquíssimas pessoas que tinham de fato essas condições. Então, isso reforça que essa Constituição não era para qualquer um, só para os mais ricos. E aí, devido a essa última medida, que o cara tinha que comprovar que ele tinha terreno de farinha de mandioca, essa Constituição fica conhecida como Constituição da Mandioca. Só que aí, quando se divulga o que essa Assembleia está fazendo com a Constituição, lembrando que ela não foi aprovada ainda, ela está sendo proposta, ela está sendo discutida e essas são as medidas que foram apresentadas, mas ela ainda não foi aprovada. Vai surgir conflito entre o Partido Português, que defendia a manutenção do poder por parte de Dom Pedro, e o Partido Brasileiro, que buscava a submissão do poder do imperador ao parlamento. Então a gente viu quando o Brasil estava se tornando independente que esses partidos eles já estavam presentes. A gente tinha o Partido Português, que queria manter a soberania de Portugal sobre o Brasil, e a gente tinha o Partido Brasileiro, que na época queria se tornar independente. Agora que esse processo da independência aconteceu de fato, esses partidos eles vão ter novas opiniões sobre o que o Brasil deve fazer a seguir, qual deve ser o rumo do Brasil. O Partido Português quer assegurar a dominância de Portugal através da figura do Dom Pedro I. Era claro que, através dessa Constituição, os senadores e deputados queriam reduzir os poderes de Dom Pedro I e serem eles
os senadores e deputados, aqueles responsáveis pelas decisões. Então, nesse sentido, o partido português quer que o Dom Pedro I mantenha o poder dele de imperador, um poder centralizado nele. Enquanto que o partido brasileiro, ele vai querer que o Dom Pedro de fato se submeta ao parlamento, ou seja, aos deputados e senadores. Vão querer que o Dom Pedro abra mão de parte de seu poder para que o parlamento possa governar o país. Então, basicamente, essa Constituição ela era favorável ao modelo de latifúndio, ou seja, as grandes propriedades de terra, e também à prática da escravidão, porque a mão de obra desses grandes pedaços de terra seriam os escravos, só que eles eram contrários ao absolutismo do imperador, ou seja, eles não queriam que o Dom Pedro I tivesse todos os poderes concentrados nele. Eles queriam, através dessa Constituição, que o parlamento fosse soberano do país, com o Dom Pedro ainda com seu papel de importância, mas com os poderes reduzidos. Quando Dom Pedro vê que o objetivo dessa Constituição é reduzir os poderes dele, ele manda dissolver a Assembleia, ou seja, ele dispensa os caras que estão organizando essa Constituição e acaba com esse primeiro modelo. Ele não quer um modelo de Constituição que diminua seus poderes. É claro, ele quer manter o poder absolutista dele. Então, ele dissolve essa Assembleia Constituinte e acaba com essa primeira ideia de Constituição. E esse episódio fica conhecido como Noite de Agonia, porque os senadores estavam prontos para votar a aprovação dessa Constituição. E aí o Dom Pedro, ele manda os exércitos irem lá e fecharem a Assembleia, mandarem todo mundo de volta para casa e acaba de vez com essa Constituição. Isso vai causar muita revolta com os caras que estavam elaborando a Constituição. Além do trabalho que eles tiveram para propor esse texto, eles queriam reduzir os poderes de Dom Pedro. E quando Dom Pedro manda fechar a Assembleia e acabar com essa Constituição, isso faz esses caras ficarem chateados. E aí, no ano seguinte, em 1824, o Dom Pedro I vai outorgar a sua própria Constituição. Ou seja, ele vai aprovar uma Constituição que favoreça a ele, que vai ser elaborada por um conselho escolhido pelo próprio Dom Pedro, e vai instituir 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e um moderador. Bastante parecido com o da Constituição anterior, só que a diferença é que o Dom Pedro exerceria tanto o poder executivo quanto o poder moderador. E nesse modelo, o poder moderador era um poder que poderia vetar todos os outros poderes. Então, o poder moderador era o mais importante dentre todos eles. Era o que dava mais poder, era o que dava mais importância, era o que garantia que quem exercesse o poder moderador poderia sobrepujar todos os outros poderes. E quem exercia esse poder moderador era o próprio Dom Pedro. E aí, como a gente viu que tinha gente que estava querendo reduzir os poderes do Dom Pedro, quando ele aprova essa medida, garantindo que o poder dele é absoluto, muita gente vai ficar bastante insatisfeita. E aí, quando essa Constituição ela é promulgada, como resposta a isso, as províncias de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba vão dar início a um movimento conhecido como Confederação do Equador. Eles vão se revoltar. Esse movimento buscava um modelo republicano. Eles queriam romper com a ideia do absolutismo do Dom Pedro e estabelecer um governo republicano, e eles reivindicavam a soberania de boa parte do Nordeste. Esse movimento vai surgir em grande parte por conta dessa nova Constituição, mas também por uma forte crise econômica enfrentada por esses estados, da dependência que o Brasil tinha da Inglaterra, ou seja, esses caras não estavam felizes do quanto o Brasil dependia de quase tudo para a Inglaterra na questão financeira, e também graças ao aumento da concorrência externa, ou seja, a gente vai ter os produtos que são produzidos lá no Nordeste sendo desvalorizados porque outros locais do mundo vão começar a produzir esses produtos. Por exemplo, a questão do açúcar. A gente viu lá na invasão holandesa. O açúcar era o produto de maior destaque, e aí com a invasão holandesa eles acabam levando parte dessa produção para outro lugar e começam a cultivar lá. Além disso, a Europa também vai dar início à utilização da beterraba para fabricar esse açúcar, fabricar açúcar de beterraba. Então tudo isso vai fazer com que agora tenha muito mais concorrência, tenha muito mais mercado, tenha muito mais gente produzindo açúcar, e isso vai fazer com que o produto seja desvalorizado no Brasil. Então todas essas questões vão devagarzinho somando uma a outra, e aí quando vê, a situação já está insuportável, e aí esse movimento vai acontecer.
Lembrando que Confederação do Equador, porque esses estados estão ali próximos da linha do Equador. E aí, liderando essa população contra as imposições do imperador, vão estar o Frei Caneca e o Cipriano Barata, principalmente. Esses dois caras vão ser os grandes líderes desse movimento. Lembrando que a gente já tinha falado do Frei Caneca aqui antes, lá na insurreição pernambucana, da última aula. Esse cara estava presente lá na insurreição pernambucana e agora ele está de novo ligado ao movimento de revolta contra a figura do imperador. Essa revolta ela foi combatida com força e as tropas do Dom Pedro vão prender os líderes do movimento e executar alguns deles. Graças a essas revoltas e toda a questão que já vinha acontecendo aqui no Brasil, a oposição a Dom Pedro vai crescer em vários setores da sociedade. Ou seja, várias pessoas em vários setores vão começar a ficar contra esse poder absoluto do Dom Pedro I. Somado a isso, o Brasil vai se envolver num conflito na Guerra da Cisplatina, onde ele não vai se dar muito bem. Esse vai ser um conflito por terras que já estavam sendo disputadas há muito tempo. Quando a família real vem para o Brasil ganha um pouco de vantagem sobre esse território que eles estavam disputando na área do Rio da Prata. Era uma região muito importante economicamente. E o Brasil acaba saindo derrotado desse conflito. Então ele perde muito dinheiro e perde o próprio território que era importante. Então o Brasil não está num período muito bom. E muitas pessoas culpam o Dom Pedro I por causa disso. Somado a todos esses problemas, vai surgir também um problema de sucessão lá em Portugal. O pai do Dom Pedro, o Dom João VI, morreu. E aí eles precisam de alguém para assumir o trono. O próximo na linha de sucessão era o Dom Pedro I, que estava aqui no Brasil. E a ideia dele era ocupar os dois tronos. Ele queria tanto ser rei de Portugal quanto ser rei do Brasil. E aí ele vai começar a sofrer ainda mais pressão. A galera de Portugal quer que ele retorne a Portugal e recolonize o Brasil. E a galera do Brasil quer que ele continue e que não se associe mais a Portugal. E aí, diante disso, Dom Pedro vai ter que fazer uma escolha. Ele decide ficar no Brasil e deixa o trono dele para a filha dele, Maria da Glória, só que ela só tinha 7 anos na época, então ela não poderia assumir como rainha. E aí, quando alguém na linha de sucessão não tem idade suficiente para assumir o trono, um regente é nomeado, alguém que vai governar por essa pessoa até que ela atinja a idade necessária. No caso da filha do Dom Pedro, vai ser o irmão do Dom Pedro, o Dom Miguel, o tio da Maria da Glória. Só que esse cara, ele vai dar um golpe de estado e vai tomar o trono da sobrinha e vai assumir como rei de Portugal. Ele vai ignorar a decisão do Dom Pedro de deixar a Maria da Glória como rainha, vai dar um golpe e vai assumir o poder. Então agora o irmão do Dom Pedro, o Dom Miguel, está regindo Portugal como seu rei. A situação do Dom Pedro I está cada vez pior aqui no Brasil também, porque a imprensa está fazendo muita pressão em cima dele, atacando ele ferozmente, dizendo que os problemas do Brasil são culpa dele e que ele não está sabendo lidar com tudo isso. Para somar essa confusão toda, em 1830, um dos maiores críticos do Dom Pedro I, o jornalista Líbero Bardarrot, vai ser assassinado e muitos vão acusar o Dom Pedro de ser o mandante. As pessoas associaram, já que esse cara é um dos que mais critica o imperador e ele morreu, as pessoas vão ligar essa questão à imagem do Dom Pedro I e muitos vão achar que foi ele que mandou matar o cara. Então a situação para o Dom Pedro I está muito feia, ele está sem prestígio nenhum, quase todos os setores da sociedade estão contra ele, as pessoas já não acreditam mais nele, e além das questões aqui no Brasil, ele também está sofrendo pressão lá de Portugal. Lembrando que Portugal está sendo governado por um rei, entre aspas, ilegítimo. O cara tomou o trono da filha do Dom Pedro. Então, além de ter problemas aqui no Brasil, ele tem problemas lá em Portugal também. Vai acontecer um evento para somar essa confusão toda aqui no Brasil, que depois de o Dom Pedro retornar de uma viagem, então ele está voltando ao Rio de Janeiro, ele vai ser recebido por vaias. Muita gente vaiando ele e eram os opositores, a galera que estava contra ele, especialmente aqueles ligados ao Partido Brasileiro, que não queriam que ele tivesse esse poder absoluto que ele tinha. Só que aí, ao mesmo tempo, vão surgir também os apoiadores do Dom Pedro do Partido Português. E agora a gente tem esses dois grupos, um contrário ao Dom Pedro e outro favorável a ele no mesmo lugar. É óbvio que isso vai dar problema. E foi justamente o que aconteceu. Durante esse evento, os grupos vão entrar em conflito, atirando garrafas e pedras uns nos outros, o que vai fazer esse episódio ficar conhecido como Noite das Garrafadas. Então os grupos entram em conflito, tacando garrafa, quebrando garrafa um na cabeça do outro, tacando pedra.
uma confusão generalizada. Com a situação agora insustentável, devido a essa pressão enorme aqui no Brasil, lá em Portugal, Dom Pedro ele precisa dar um jeito nas coisas, ele precisa resolver a situação. E aí ele toma uma decisão. Ele renuncia ao trono aqui do Brasil em favor do filho dele, Pedro de Alcântara, que na época só tinha 5 anos, e volta para Portugal, onde ele derrota o irmão, que tinha usurpado o trono da filha dele, assume o trono de Portugal, vira rei de Portugal, deixando o Pedro de Alcântara aqui no Brasil e assumindo o trono de Portugal, só que ele vai morrer jovem, aos 34 anos, devido a uma tuberculose. Mas o importante de notar é que ele deixa o Pedro de Alcântara, o Pedrinho, aqui no Brasil. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver como o Pedro de Alcântara lidou com a situação política que o pai dele deixou para ele aqui no Brasil. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo claro. Se não, dúvidas, perguntas, sugestões, enviem, por favor, tá bom? Então, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.